Pode baixar a luz aí. Todos bem-vindos. Obrigado, meu. Bom, nós estamos vivenciando, começamos a semana passada, né? No calendário cristão, um tempo chamado Tempo Pascal. Um período logo após a ressurreição de Cristo que vai até o Pentecostes e que traz para nós uma representatividade muito grande, o coração da nossa fé cristã. Esse tempo ele nos convida a nos aprofundarmos mais, a vermos e entendermos que a vida cristã ela não vem apenas sendo construída a partir da cruz, mas sim também confirmada e sustentada pela ressurreição de Cristo na cruz. Nesse tempo, iniciamos uma série em toda a nossa província da Igreja Anglicana, a série intitulada Vida Ressurreta. A vida ressurreta. As implicações desse período, elas são profundas para todos nós. A ressurreição, ela traz para nós uma nova maneira de viver. Uma maneira de viver marcada pela esperança, marcada pela transformação interior. Algo que vem de dentro para fora, fortalecida pela presença do Santo Espírito de Deus. É onde nós começamos a enxergar de fato que com a ressurreição de Jesus, o medo ele dá lugar à confiança, a morte ela perde a força e a vida começa a ganhar um novo significado para todos nós. Aquilo que parecia o fim tornou-se o início. A fé ela deixou de ser apenas uma crença e ela passou a ser de fato uma experiência vivida plenamente na presença do Senhor. Na semana passada, iniciando essa série, nós refletimos no tema do medo à missão. Nós vimos que quando Jesus, ele morreu na cruz, ele foi sepultado, os discípulos eles ficaram reunidos com medo do povo judeu pegar eles, então eles estavam todos reunidos, amedrontados naquele local, totalmente com medo do que haveria de acontecer com eles. Mas a ressurreição, nós vimos a semana passada, a ressurreição, ela transforma pessoas dominadas pelo medo em homens e mulheres enviadas por Deus para cumprirem o seu propósito, ao qual Deus nos criou. Mas além do medo, além de percebermos ali que os discípulos ficaram com medo até que Jesus veio, trouxe paz sobre eles e enviou eles para os seus destinos, nós precisamos entender que os discípulos também naquele momento, eles tiveram dúvida. Eles também tiveram dúvida. Por isso o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é quando a dúvida ela encontra o Cristo vivo. Quando a dúvida encontra o Cristo vivo. A ressurreição de Cristo, ela não elimina automaticamente a dúvida, mas ela confronta a dúvida com a realidade muito maior, que é a presença viva do próprio Senhor. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho ele não ignora as crises da fé, não, mas ele nos mostra um caminho para que nós possamos atravessá-la. A pergunta então não é se pode ou não surgir alguma dúvida, mas como sair da dúvida para uma fé firme, forte e perseverante no Senhor. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vemos um episódio onde um homem, ele traz um menino endemoniado para os discípulos curarem, libertarem ele. E os discípulos, eles não conseguem libertar aquele menino, aquele garoto. E aí vem Jesus para libertar aquele garoto. E aí ele pergunta, Jesus pergunta àquele pai daquele menino, há quanto tempo esse menino está assim? Desde quando nasceu, ele está assim. E o homem faz, se podes curá-lo,
faz alguma coisa. Aí Jesus olha para ele e faz: se podes, tudo é possível para aquele que crê. E aí o homem externa: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esse fato nos mostra que sim, pode haver dúvida, podemos sim questionar e ter algumas dúvidas, mas a fé ela começa quando você pega as suas dúvidas e leva diante de Deus, não quando você finge que elas não existem. E nessa noite, toda e qualquer incredulidade que você possa ainda carregar, que ela possa ser quebrada pela luz de Cristo, que irradia nesse lugar, na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por essa palavra nesse instante. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque onde a Tua presença está, a cura, a restauração, libertação e transformação acontece. Então vem, Espírito Santo de Deus, continua a fazer o que Tu já estás fazendo em nosso meio. Vem trazendo clareza para nossos corações, para que toda e qualquer dúvida que o teu filho ou a tua filha ainda esteja, ela seja sanada no teu santo nome, e ela venha a encontrar, Senhor, a resposta diretamente do teu coração. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, tu que és a minha rocha e o meu redentor. Amém. Meus irmãos, a própria Escritura, ela nos mostra que a dúvida, ela não é incomum na caminhada cristã, não, ela não é incomum. Eu creio que todos conhecem a história de João Batista. O João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ele mesmo batizara Jesus. E mesmo diante de tudo isso, mesmo conhecendo, teve um momento de sua prisão em que ele estava sofrendo, onde ele ficou em dúvida. João Batista. E ele envia alguns discípulos dele para perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir? O próprio João teve dúvida. Nós vemos também que os discípulos de Jesus, mesmo após testemunhar milagres, caminhar com Jesus, eles vacilaram. Pedro, diante da tempestade, a gente vê que Pedro começou a caminhar, mas depois ficou com dúvida: será? E aí ele começa a afundar. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Repara que Jesus, ele não disse homem sem fé, ele diz homem de pequena fé. Ou seja, existe fé, mas mesmo assim Pedro duvidou. Mesmo depois de 3 anos com Jesus, nós vemos que os discípulos, eles, após a ressurreição, eles estavam em dúvida. O texto lido hoje, nós vamos ver no verso 17, alguns duvidaram. Isso revela para mim e você algo muito importante. A dúvida, ela não é necessariamente a ausência de fé, mas muitas vezes faz parte do processo de amadurecimento da fé. Então a dúvida não é a ausência de fé necessariamente, muitas vezes ela faz parte do processo de amadurecimento espiritual da nossa vida. É interessante, quando se fala desse contexto, que eu me recordo que na minha jornada, na minha caminhada com Deus, eu consigo perceber claramente quantas dúvidas eu carregava, principalmente naquele período de conversão, naquele período onde você começa a ser contrastado com Jesus e você começa a se entregar a Ele, mas você carrega dentro de si várias perguntas, vários questionamentos, várias dúvidas. É claro que existia a crença em Deus, é claro que eu cria em Jesus Cristo, mas ainda assim carregava muitas dúvidas, muitas perguntas para serem respondidas. Perguntas tipo: Deus, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está na minha jornada mesmo? Tanta coisa para Deus se importar. Será que Deus de fato, Ele vai agir ao meu favor? Será que Ele se importa comigo?
Será que eu vou perceber a presença de Deus? Será que eu vou conseguir enxergar a sua direção para que eu possa seguir adiante, cumprindo o propósito que Ele tem para a minha vida? Foram perguntas que eu carregava, que eu questionava, foram dúvidas que eu tinha, e talvez sejam dúvidas que você ainda tem hoje no seu coração. É nesse processo que nós começamos a perceber algo. A dúvida não é o maior problema, não. O problema é quando eu me afasto do ambiente onde a fé ela é fortalecida. O problema é quando eu tenho dúvida e por conta das dúvidas eu me afasto do ambiente da qual eu possa ser sanado nessas dúvidas. Por isso eu creio tanto e nós trabalhamos tanto veementemente com essa ferramenta que é tão fundamental para todos, que nós sempre incentivamos todos a participar, que é o concílio. O concílio ali é um tempo onde a gente se desconecta do dia a dia, dos ruídos, de tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus. E a gente consegue ter um tempo mais a sós com o Senhor, para que ali nós possamos abrir o coração e a gente possa se conectar com Deus para sanar dúvidas, para encontrar resposta para muitos dilemas da nossa vida, para enxergar através do testemunho de outras pessoas como Deus transforma, como Deus nos ama. A palavra de Deus, ela nos mostra como desenvolvermos e como fortalecermos a nossa fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então aqui eu já começo a entender uma coisa: para eu desenvolver a minha fé, eu preciso ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, não ouvir qualquer pessoa, ouvir a palavra de Deus. O autor dos Hebreus, ele vai complementar, para que a gente possa entender e nos fortalecer. Ele vai dizer: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Ou seja, ele está nos dizendo: olha, não deixe de se reunir como igreja, não deixe, porque é nesse ambiente que um encoraja o outro, um fortalece o outro. Paulo, em Romanos, nos mostra a importância de nos desenvolvermos pelo ouvir. E o autor de Hebreus nos exorta a não abandonar a comunhão. É interessante notar que no texto lido hoje, algo vem e nos chama a atenção. Tomé, ele não estava presente no primeiro encontro de Jesus. No primeiro momento que Jesus apareceu para os seus discípulos, a gente viu a semana passada, estavam ali os discípulos, mas Tomé não estava lá. O texto no verso 24 diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E isso nos revela algo que é muito importante, meus irmãos. Muitas vezes nós não experimentamos aquilo que Deus está fazendo, não porque Ele não se manifestou, não, mas porque nós não estávamos no lugar certo, no ambiente certo, na comunhão certa. Muitas vezes a gente escolhe não ir para um ambiente, não vir à igreja, não ir a uma célula, não participar de algo que muito provavelmente Deus se manifesta naquele lugar de comunhão. A gente escolhe outras coisas e a gente perde de partilhar da manifestação, da presença de Deus, do que Deus está fazendo naquele lugar, porque a gente escolheu ir para outro lugar. O evangelho de hoje nos mostra que a dúvida, ela não é o ponto final da fé. Quando ela encontra o Cristo vivo, ela pode ser transformada em convicção, em adoração, em uma fé que permanece. E isso é o que nós vamos ver e refletir à luz desse texto aqui, lido hoje por Wilka. O caminho da dúvida até a fé viva, centrada na presença de Cristo. Então acompanhe comigo, que referente à presença de Jesus, do Jesus ressurreto, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu posso estar perto da fé,
mas ainda assim duvidar. Eu posso estar ali, estar perto da fé, mas mesmo assim duvidar. Essa é uma verdade que a gente precisa compreender. Observe o texto. Os outros discípulos, eles lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Isso é Tomé, que viveu uma boa parte caminhando e vendo maravilhas com o Senhor. Tomé, ele não era um incrédulo distante, não. Ele era um discípulo que caminhou com Jesus, que ouviu seus ensinos, que testemunhou milagres, que estava presente nos momentos mais decisivos dos ministérios de Jesus, mas ainda assim, diante da ressurreição, Tomé duvidou. Tomé teve dúvida. E isso revela algo importante para mim e para você. Proximidade não garante maturidade espiritual. Proximidade não garante maturidade espiritual. Tem muita gente que vivencia religiosidade, mas não tem profundidade, não abre o coração, não se deixa ser transformado pelo Espírito Santo. É possível estar perto da fé, inserido no ambiente certo, pelas experiências certas, e assim, ainda assim carregar profundas dúvidas dentro do coração de pedra que não se abre para o Senhor. A própria Escritura, ela confirma isso em outros momentos. Lá no Evangelho de Mateus, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, esse texto nos mostra que existia sim adoração, mas no mesmo ambiente de adoração existia dúvida, no mesmo tempo. E essa tensão, ela faz parte da experiência humana. A dúvida, ela pode surgir não apenas pela ausência de fé, mas também pela limitação da nossa compreensão, pelas circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia, pela dificuldade de percebermos a ação de Deus em determinados momentos. Tudo isso pode nos limitar e nos carregar de dúvida. O problema, portanto, meus irmãos, não é a dúvida em si. O problema é o que nós vamos fazer com essa dúvida que nós carregamos. Se ela for ignorada ou alimentada de forma isolada, a dúvida ela pode crescer e se transformar em uma incredulidade. Se você alimentar essa dúvida, ou você se isolar sem buscar resolver e buscar se encontrar no Senhor, ela pode crescer e se transformar em uma total incredulidade na sua vida. Aqui entra um elemento fundamental para a nossa fé, que é a obediência. É a obediência. No Evangelho, na palavra de Deus, por completo, nós vamos sempre sermos chamados, exortados a obedecer. Mesmo quando nós não entendamos algo, Deus nos chama a obedecer. E é interessante que, falando sobre obediência, o pastor Carlito Paz, ele sempre costuma dizer: deixe a obediência levar você onde a sua fé ainda não chegou. Porque às vezes a gente não está com fé, a gente ainda não está acreditando em algumas coisas, mas quando a gente permite, olha, eu sou obediente, mesmo que eu não entenda isso, mesmo quando eu estou com dúvidas sobre isso, mas eu obedeço a Deus, ao Deus que me pediu, ao Deus que me mandou, e nessa obediência eu vou fazer. É essa obediência que você vai ser levado aonde a sua fé não consegue te levar. A dúvida, quando por obediência levada à presença de Cristo, ela pode ser transformada em uma fé mais profunda e mais consciente. A Bíblia, ela não nos chama a uma fé ingênua, não. Ela nos chama a uma fé relacional, a uma fé que reconhece as nossas próprias fragilidades, mas escolhe continuar próximo de Deus. A Bíblia, ela nos mostra que nós somos frágeis, e ela nos chama a buscar ao Senhor, porque só Ele é que pode nos fortalecer. Por isso eu preciso reconhecer
algo com muita honestidade. A dúvida, ela pode sim bater na porta do meu coração, mas eu não posso permitir que ela governe a minha vida. Eu não posso permitir que a minha dúvida me carregue, me governe, que ela fique lá dizendo se eu devo ou não fazer as coisas. Dúvida não tratada endurece o coração, mas a dúvida levada a Cristo fortalece a fé. A diferença não está em eu sentir ou não sentir dúvidas, mas em para onde eu levo aquilo no qual eu estou sentindo. Não é se eu tenho dúvida, eu repito. É para onde é que eu estou levando essa dúvida. É para onde eu estou levando aquilo que eu ainda não estou entendendo. E o Evangelho nos mostra que quando a dúvida ela encontra o Cristo vivo, ela não termina em afastamento. Ela pode terminar sim em convicção, em rendição, em adoração verdadeira. Porque quando a minha dúvida, a sua dúvida, encontra o Cristo vivo, toda a dúvida é sanada. E aí a gente passa a ter convicção, passa a se render, passa a ter adoração. Tem um filme que é muito interessante, que um jornalista ele tenta provar a não existência de Deus. A mulher dele se converte e ele fica possesso e faz de tudo para tentar provar que Deus não existe, que a ressurreição não existiu. Então, depois de ele tentar várias artimanhas, ele se rende porque ele reconhece a grandiosidade do nosso Deus e como a ressurreição foi tão verdadeira. Ele se rende e se entrega ao senhorio de Cristo. Porque é isso, uma dúvida carregada e colocada diante de Cristo, ela vai ser sanada e vai haver rendição e entrega ao nosso Deus. Mas também, referente à presença do Jesus ressurreto, em segundo lugar, ele se revela no meu ambiente de comunhão. Ele se revela no meu ambiente de comunhão. Cristo está presente, senhores, nos adoradores que o adoram em verdade e espírito. Cristo, ele está presente na comunhão dos santos, do povo de Deus, dos filhos de Deus. Ali Cristo está presente. O texto nos mostra no verso 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e agora Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancados a portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Ou seja, um detalhe fundamental nesse texto, Jesus, ele aparece de novo. Aonde? Aonde o povo estava reunido, aonde o seu povo estava junto. Só que dessa vez, nesse lugar, nesse ambiente, onde todos os discípulos estavam, Tomé estava. E ali, nesse espaço, havia comunhão. Nesse espaço havia reunião. Nesse espaço havia vida sendo compartilhada. Nesse espaço havia um ambiente onde a fé era fortalecida. Isso não é coincidência, é um padrão. É o que Jesus nos chama a viver, a vida em comunidade, a vida em unidade, a vida em comunhão. Tomé, ele perdeu o primeiro encontro, mas nesse ele estava presente. O primeiro encontro, Tomé, chamado Dídimo, não estava com Jesus. Mas nesse, Tomé estava junto com os discípulos. É tão interessante que tem um texto lá em Atos, que eu amo esse texto, e eu sempre trago, para mim, é muito a visão dessa igreja, porque eu carrego esse texto desde a época como direcionamento do Senhor, desde a época da nossa célula. Atos 2, lá no finalzinho de Atos, a igreja primitiva entendeu isso profundamente, a importância da comunhão, e a gente vê lá em Atos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso é uma célula, isso é uma comunidade, isso somos nós, isso é o que Deus nos criou. Jesus, ele veio nos trazer o modo de nós vivermos, juntos, em comunhão, dividindo o que temos, partilhando, fortalecendo um ao outro. É isso que Jesus espera que cada um de nós vivamos.
juntos em oração, em unidade, em fortalecimento. E sabe qual é o resultado de tudo isso? Dessa vida em comunhão? Os versos 46 e 47 nos diz: todos os dias eles costumavam a reunir-se e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. É o Senhor que acrescenta. O nosso papel é viver em comunidade, é suportar uns aos outros, é viver em harmonia, é viver em amor, é viver em comunhão. E quando o povo de Deus vive essa harmonia que reflete a presença do Senhor, as pessoas vão vendo aquilo e elas vão dizer: é isso que eu quero para a minha vida. Porque as pessoas lá fora, não se iludam. Tem pessoas que pensam que estão vivendo, a maioria, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. É nada. É porque elas ainda são cegas, elas não conseguem enxergar, assim como nós fomos um dia. Uma hora, a pessoa que está se divertindo ali à noite, e você já deve ter passado por essa sensação, ficou até de madrugada, foi muito bom. Quando você acordou no outro dia, você sentia um vazio dentro do coração, sabe, um peso na consciência. E aí muitas vezes a gente fala: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Quando nós encontramos a Jesus, partilhamos da família de fé e começamos a viver o amor, a comunhão e a harmonia, nós dormimos e acordamos felizes e já querendo: poxa, hoje vai ter o quê? Porque eu era assim, eu creio que você é assim, tem alguma coisa hoje na igreja? Tem algum lugar para ir? Enfim, por quê? Porque o povo de Deus, ele gosta de estar junto. Ele gosta de estar em unidade, ele está preocupado um com o outro. Quando um não está bom, quando um está triste, a gente se preocupa. Quando um está passando por um problema, eu vou lá dar uma força ao irmão. Porque assim é a alegria do povo de Deus. Sabe qual é a alegria do mundo? É quando um casal está se separando. Olha, deixa essa mulher, vem embora, que no mundo está cheio de mulher. E as mulheres agora: deixa esse homem, meu marrete não precisa mais de homem não, deixa esse homem. É isso que o mundo prega, é a alegria em ver um lar destruído. Nós não, onde nós podemos, nós oramos, nós chamamos, nós conversamos, nós nos preocupamos, porque a gente sabe que família é projeto de Deus, e uma família saudável é o reflexo de Deus para a sociedade. Então é isso que nós vivemos, a comunhão, a harmonia, a alegria, e quando vivemos isso, Deus vai nos acrescentando aqueles que ainda estavam perdidos e sendo salvos. A presença de Deus não está limitada a um lugar, mas ambientes no qual Ele se manifesta de uma forma especial. E a comunhão é um lugar que Deus gosta de se manifestar. Por isso que o autor de Hebreus disse: não deixe de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros. A gente precisa entender que igreja não é um supermercado da fé. Eu não vou para a igreja para buscar ali Deus na prateleira, porque eu estou precisando dele. Pelo amor de Deus, tem pessoas que só vão à igreja quando as coisas estão apertadas lá. Eu vou ali porque eu estou precisando de provisão, eu sei que Jesus, ele vai me olhar. Eu estou passando por um perrengue, eu vou ali que eu estou precisando de Jesus, sabe? Aí vai, nosso Deus é misericordioso, vai ali, recebe uma bênção, e aí, tchau, coloca Deus ali na prateleira, só volta a vir à igreja, só volta a buscar a Deus quando tiver necessidade de novo. Deus não é um objeto, não. A igreja não é um supermercado da fé. A comunhão não é um acessório da fé que eu boto quando eu quero e eu tiro quando eu não quero. É importante nós entendermos: a igreja e a comunhão é parte essencial da caminhada de todo cristão. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos num tempo onde, infelizmente, a gente vê muita gente dizendo: eu creio em Deus, mas eu não preciso de igreja. Eu não consigo entender como é que eu creio em Jesus Cristo, mas eu não vivo aquilo que Ele entregou a vida por ela. Eu não consigo entender isso. Mas o Evangelho nos mostra outra realidade que essas pessoas enxergam. O Evangelho nos mostra que a fé, ela se fortalece no encontro. A presença, ela se intensifica na comunhão. A revelação acontece no ambiente no qual o corpo está reunido. O corpo de Cristo, onde cada um faz o seu, sabe, aquilo que Ele chamou, cada um fazendo a sua parte. Ali Jesus vem e se revela ao povo de Deus. É nesse ambiente que Ele traz cura, que Ele traz libertação, que Ele traz transformação, que Ele traz direção
para que a gente possa caminhar, que Ele traz resposta para as nossas dúvidas. Tomé poderia dizer: cuidado com a ausência, cuidado com o isolamento espiritual, cuidado com uma fé desconectada do corpo. Com essa experiência de Tomé, nós podemos e precisamos decidir algo. Eu irei buscar estar onde Jesus se manifesta. Que hoje você saia com essa decisão. Olha, eu não vou abrir mão de buscar estar no lugar onde a presença do Senhor ela se manifesta. Eu não posso negociar a minha presença na comunhão. Eu não posso. Porque muitas vezes o que falta na minha fé não é mais informação. Eu até compreendo, eu até entendo, eu até tenho informação. Mas o que falta muitas vezes é a minha presença no ambiente certo. E foi exatamente nesse ambiente de comunhão, de reunião, de presença, que Jesus se revelou novamente. Agora, Tomé já estava lá. E porque agora ele estava no lugar certo, ele pôde ver a presença do Senhor. Então você também busque estar no lugar certo, o lugar onde há comunhão, onde há a manifestação de Jesus. Mas ainda, em terceiro lugar, referente à presença de Jesus ressurreto, minha dúvida é confrontada com a graça e a verdade. Aí é quando aperta. O texto relata que Tomé, ele foi confrontado com a verdade. Olha aqui, o verso 27. Então disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Eu imagino a cena. Se coloca, eu gosto muito de ler a palavra do Senhor e tentando se colocar ali. Imagina a minha cara, a sua cara ali diante de Deus, depois de ter dito: não, só quando eu botar a mão, quando eu ver, quando eu tocar é que eu vou ver. Aí de repente, da próxima vez, ele não estava. Aí quando ele está lá e Jesus se aparece e diz: eita, agora a casa caiu. Agora a casa caiu. Aí Jesus olha: vem, filho, pega aqui, toca aqui, bota a mão aqui. Rapaz, para da tua dúvida e venha crer. Nem parece que andou comigo 3 anos. Às vezes a gente é igual a Tomé. O encanto de Jesus com Tomé, ele é profundamente revelador. Jesus, ele não ignora a dúvida, mas também ele não legitima a Tomé ficar naquele estado permanente. Ele se aproxima de Tomé, mas ele confronta Tomé. E aí 2 coisas acontecem aqui, que nós precisamos entender que quando nos colocamos diante de Deus acontece. A primeira coisa é que a graça de Deus vem ao encontro de Tomé. A primeira coisa é a graça que nos alcança. A graça de Deus, ela vem ao encontro de Tomé. Mas a verdade por Jesus, porque Jesus chama Tomé à fé. Então 2 coisas acontecem aqui. A graça vem. Jesus, ele vem ao encontro de Tomé, ele traz e derrama da sua graça sobre Tomé, mas ele também vem com a verdade, ele confronta Tomé. Vem cá, incrédulo, vem aqui, toca. Ele confronta aquela dúvida de Tomé. E todos nós, como temos dúvida, a graça do Senhor nos alcança, mas nós também vamos ser confrontados para sanar essa dúvida. Jesus, ele poderia ter repreendido Tomé à distância, ele poderia ter simplesmente corrigido Tomé, mas ele fez diferente. Ele se aproximou, ele se revelou, ele ofereceu as evidências suficientes para que Tomé pudesse tirar a sua dúvida e ser transformado. Isso nos ensina que Deus, ele não trata a dúvida com rejeição, não, mas ele trata a dúvida com revelação. O próprio Evangelho de João, ele já havia afirmado: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus nos traz graça sobre a nossa vida, mas ele também nos traz verdade. Ele recebe você como você está, mas ele confronta você para você não permanecer como você está. Porque essa verdade, ela nos transforma, Ou seja, em Cristo não há apenas acolhimento, há também direção. E Jesus, ele não diz: Tomé, continue assim como você está. Ele diz: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia.
Meus irmãos, estejam atentos hoje a essa verdade. A graça nos recebe, mas a verdade, ela nos transforma. Esse é o padrão que aparece em outros locais das Escrituras. Como eu já falei, em Marcos 9:24, a gente vê o pai do menino endemoniado, no qual ele é confrontado: eu creio, ajuda-me a minha fé. Jesus não o rejeita, mas responde a ele com a sua fé imperfeita. Lá também a gente vê na passagem de Mateus, lá com os discípulos no mar: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus, ele estende a mão, mas ele também confronta Pedro. A igreja, aproximando-se com o coração sincero e plena convicção de fé, lá em Hebreus, nós sempre vamos ver esse equilíbrio. Jesus se aproxima com graça, mas vem com a sua verdade que nos confronta. Deus acolhe, mas não nos deixa como está. Muitas pessoas querem receber um Deus que acolhe, mas sem confrontar. Querem graça, mas sem verdade. Querem viver um evangelho, mas sem ser confrontado, sabe? Eu gosto do Senhor, eu vou ali à igreja, eu vivencio a igreja, mas eu continuo aqui com a minha vida aqui, nessa parte aqui, Deus não precisa mexer não, sabe? Está muito bom aqui. Não existe, não existe. Nós vimos agora há pouco da mensagem, no período de Páscoa. Com Cristo nós morremos e com Cristo nascemos para uma nova vida. Não tem. Nicodemos foi conversar com Jesus. Como é que eu posso fazer? Jesus disse: olha, não tem como ter uma vida eterna se não morrer e não nascer de novo. E Nicodemos, o mestre da lei, disse: como assim, Senhor? A gente vai voltar para as entranhas ali, para a barriga da nossa mãe, para o ventre da nossa mãe? Ô filho, você não entendeu nada. A gente está falando de espiritualidade e você não compreendeu, sendo mestre da lei. Nós precisamos compreender que para viver uma vida com Cristo, eu preciso de fato morrer com Cristo, para viver de fato uma vida nova. As pessoas querem viver uma vida nova, mas não querem morrer para o seu velho homem, para a sua velha natureza. Não tem como você viver uma nova vida sem morrer para a velha vida. É isso, o Evangelho nos recebe com graça, mas nós precisamos ser confrontados com a verdade que nos transforma. O Evangelho nos oferece isso. O salmista vai nos dizer: prove e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. A bondade de Deus é maravilhosa. É para Ele que precisamos nos refugiar quando temos os dilemas da nossa vida. É cada dia mais estar perto de Deus. Deus, Ele não pede de mim e de você uma fé cega, meus irmãos. Ele nos convida a viver uma experiência plena na sua presença. Aliás, quando Jesus, ele dá o último suspiro na cruz, a palavra do Senhor nos fala que vem um forte terremoto, e que esse terremoto rasga o véu de cima a baixo. Esse simbolismo é para nos mostrar que aquilo que nos separava de Deus foi quebrado. Eu e você tem livre acesso a Deus. Você não precisa de ninguém para ter acesso a Deus. Feche sua porta no quarto, vá falar com seu pai no secreto, que o seu pai que está em secreto, ele vai lhe ouvir e vai lhe recompensar. É experiência, é presença, é vivência com o Senhor. Tomé queria ver para crer. Jesus permite que ele veja, mas o chama para ir além de tirar a sua dúvida. A minha dúvida não é o fim da minha fé. Não é o fim da minha fé. Mas também não pode ser o lugar onde eu permaneço. Eu me aproximo de Cristo, me exponho à sua presença e permito que a sua graça me alcance e que a sua verdade me transforme. A graça, ela me convida a chegar mais perto, mas a verdade me chama a crescer de fato espiritualmente. Por fim, referente à presença do Jesus ressurreto, a fé verdadeira vai além do que eu vejo, vai além da minha limitação, daquilo que eu vejo. A gente precisa, sabe, tinha um filme de boneco, eu já disse a vocês, né? Filme de boneco, ela assiste, eu termino, né? Aí tinha no tempo dela, não é no meu tempo que ela falava, que tinha um filme de boneco que tinha assim, um boneco que fazia a visão além do alcance, um boneco que ele enxergava além do alcance, mas mesmo nós enxergando além do alcance, a gente ainda não consegue enxergar aquilo na plenitude do que Deus tem para nós.
o verso 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes são vocês, somos todos nós. Felizes são os que não viram, mas crerão. Aqui, Jesus está apontando para mim e para você mesmo. Nós não estávamos lá, nós não vimos, mas nós fomos chamados a crer. Observe esses dois textos aqui, Paulo na segunda carta aos Coríntios e o autor de Hebreus. Paulo disse: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É por fé, não é por aquilo que nós vemos, nossa visão é limitada. E o autor de Hebreus disse: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A minha fé, ela não deve ser baseada apenas naquilo que eu vejo, meus irmãos, pois a minha e a sua visão, ela é limitada. Alguns precisam até assim, feito eu, usar óculos para enxergar melhor. A minha fé está baseada na confiança, na obediência no Senhor. Eu decido confiar, mesmo quando eu não vejo tudo, mesmo quando eu não tenho um ângulo completo das coisas. A minha fé, ela não está baseada em evidências visíveis, mas na pessoa de Jesus Cristo. Tomé faz uma das declarações mais profundas do Novo Testamento. Depois que ele vê o Senhor, que ele é confrontado com a sua dúvida, ele exclama: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus diz: ô filho, agora que você me vê, é que você fala isso. A dúvida dele não terminou em afastamento, não. Terminou em adoração. Porque toda dúvida levada a Cristo, ela é sanada. E nós nos rendemos e terminamos em adoração ao Senhor. Portanto, referente à presença do Jesus ressurreto, eu posso estar perto da fé e ainda assim duvidar. Ele se revela no meu ambiente de comunhão. A minha dúvida é confrontada com a graça e a verdade. E a fé verdadeira vai além do que eu vejo. Olha, é possível que aqui existam 3 tipos de pessoas. E você reflita com você mesmo. Possa ser que tenha aqui aquelas pessoas que estão ainda caminhando em um ambiente de dúvida. Ainda estão duvidando algumas coisas, ainda tem alguns questionamentos que não ainda foram sanados. É possível que tenha um segundo tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que ainda estão distantes. Ela até quebrantou as dúvidas, mas ela não consegue se aproximar, ainda caminha um pouco distante do que era para estar. E ainda existe um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que até estão presentes, mas eles estão frios na fé. Eles não estão fortalecidos. Eles não estão entregues totalmente de coração. Eles ainda caminham de uma forma muito fria. A esses 3 grupos, se você se identifica dentro de um dessas pessoas, dentro de um desses grupos, eu queria que você entendesse que hoje Jesus está dizendo a você, exclusivamente a você: venha para mais perto. Ei, venha para mais perto. Está com dúvida? Venha para mais perto. Está distante? Venha para mais perto. Ah, está esfriando? Venha para mais perto. Chegou perto? Toque aqui, toca. Toca. Toca, toca aqui. Imagina a cena de Jesus aí com você. Vai tocando nele, pega na mão dele. A terceira coisa que ele diz para você: se você chegou mais perto, você tocou e viu, então agora creia. Creia que tudo que está aqui é verdade. Creia que eu venci a morte e ressuscitei. Creia em mim que você também vencerá a morte e terá uma vida comigo por toda uma eternidade. Creia, tire toda e qualquer dúvida, quebrante esse coração de pedra, que eu quero colocar um coração de carne e um espírito novo em você. Venha para um novo momento. A ressurreição, meus irmãos, não é apenas um fato histórico. Ela é um encontro disponível hoje para mim e para você.
E quando eu encontro o Cristo vivo, a minha dúvida, ela se transforma em fé. A minha distância, ela se transforma em intimidade. E a minha fé, ela se transforma numa vida plena e abundante. Portanto, a dúvida, ela pode me visitar, mas ela não pode me governar, porque eu encontrei a Cristo, o Cristo vivo, e é Ele quem governa a minha vida. Eu quero orar com você. Se você está conosco, nunca entregou a sua vida, nunca encontrou a esse Cristo vivo, você será uma alegria orar com você. Se você estava distante dos caminhos do Senhor, e hoje o Senhor te chama, você sentiu no coração a vontade de voltar ao Pai, eu também vou ter a alegria de orar com você. Enquanto o louvor estiver tocando, eu vou estar aqui à frente. Só vem. Eu vou dar um abraço e a gente vai junto orar ao Pai. Mas eu queria que você baixasse a sua cabeça. Que todos nós pudéssemos, nesse instante. Às vezes nós nos colocamos feito Tomé. Deus já fez tanta coisa na nossa vida, nós já caminhamos tanto com o Senhor, mas às vezes nos pegamos duvidando de algo. Será que Ele pode? Será que Ele pode me ajudar nessa área financeira? Será que Ele pode restaurar o meu casamento? Será que Ele pode me trazer uma nova vida? Será que Ele pode me dar um recomeço? Será que Ele pode me curar? Ô filho, ô filha, Jesus te chama hoje para perto dele e dizer: eu posso todas as coisas. Em meu nome tudo é possível para aquele que crê. Então quebranta esse coração. Quebra as correntes que te impedem de viver plenamente a minha presença. Tira toda a incredulidade desse coração e te joga nos meus braços. Eu sou teu Pai. Eu te criei. Eu tenho uma vida abundante para tu desfrutar. Oh, tu é filho, tu é minha filha. Eu te amo tanto. Então não duvida mais. Apenas vive a presença, porque eu vivo e habito em tu, através do meu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre teu povo, vem quebrantando esses corações, tirando, sanando toda e qualquer dúvida. Substitui esses corações de pedra e transforma pelo Espírito novo, Senhor, coração de carne, pela tua presença habitando fortemente. Traz a certeza, Senhor, a fé verdadeira do teu sacrifício naquela cruz, que juntos, Senhor, nos trouxe nova vida, uma vida nova, plena, para desfrutarmos e alinhado com a tua presença. Vem, Pai. Eu creio na tua presença real nesse lugar, porque em teu nome há poder, e nós fomos criados para viver no teu reino eternamente.